oração. Se você está em casa sentado, né, quiser ajoelhar, ficar em pé, do jeito que você achar melhor, quem está aqui também, não é? Vamos orar a Deus e vamos pedir a bênção do céu. Grande Deus e nosso eterno Pai, esse é um momento muito especial, Senhor, muito especial. O Senhor colocou no coração da tua igreja em estar trabalhando nessa data tão especial que é a Semana Santa, onde milhões e milhões de cristãos, bilhões, comemoram esse momento para relembrar a morte de Cristo, Senhor. Não permita que essa data, e muito mais do que a data, o ato de Jesus, de dar a vida na cruz, tenha sido em vão. Que cada pessoa que está agora linkada conosco, que eles tenham do lado a companhia dos teus anjos poderosos, o teu Espírito Santo. Que o lar onde eles estão, o local onde estão, talvez alguns estejam longe de casa, em algum hotel, em algum carro, visitando um familiar, um parente, talvez lá no campo, no sítio, não importa onde estiverem, Senhor. Que eles sintam de maneira muito poderosa a tua companhia nesse momento. Que esse local onde eles estão, que se transforme agora num pedacinho do céu. Então os visita e os abençoa nesse momento. E dá a eles inteligência, sabedoria, para que possam entender a tua palavra. Nós te pedimos o nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse momento, então nós vamos partilhar aqui com você a última mensagem desse programa chamado Semana Santa. Nós só fizemos 3 temas. E esses 3 temas, como eu já estava conversando com a equipe, na verdade a intenção é que eles fossem atemporais, não fosse especificamente só para esse momento de Semana Santa. Tanto é que trabalhamos em uma única passagem da Bíblia, mas nós expandimos temas praticamente de toda a Bíblia, mas onde Jesus Cristo é o centro. Para que você possa partilhar, para que você possa guardar, para que você possa ter, estudar e partilhar com as pessoas depois. Então o tema de hoje, você está vendo aí na tela, não é? Continuamos falando sobre a restauração que tem que acontecer em nós, mas com base em Jesus Cristo. E hoje é a parte 3. Então vamos começar aqui, não é? Com o texto que a gente sempre tem lido a cada noite. E o texto é aquele que Jesus Cristo expõe para os seus discípulos exatamente na noite que antecede o dia 14 do mês de Abíb, o dia em que Jesus Cristo vai morrer. E quando as pessoas estão para morrer, e elas sabem da sua morte iminente, as últimas palavras são as mais importantes. Então nós estamos destacando nesses 3 dias esse único texto, porque nós entendemos que ele é um texto extremamente importante, não foi por mera casualidade que Jesus os deixou para você e para mim. Vamos reler o texto então? Relembrando, a palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. O destaque do texto nessa noite está nessa frase: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Essa é a tônica dessa noite. Querido, que moradas são essas que Jesus foi preparar? Do que está falando Jesus? Qual é o ambiente de que ele tem em mente? A nossa equipe já deu aqui, através do Jó, um pequeno release para você, um pequeno resuminho. Estamos falando sobre céu, sobre a Nova Jerusalém. Mas antes de falar sobre a Nova Jerusalém, querido, eu quero que você volte agora comigo no passado. E vamos pensar nesse texto aqui, Gênesis capítulo 12, o verso 1. Nesse texto,
Deus aparece para Abraão, o patriarca Abraão. Abraão é conhecido como amigo de Deus, o pai da fé. E agora a gente vai entender um pouquinho por que ele é chamado de o pai da fé. O texto de Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Deus aparece para esse homem quando tinha seus 75 anos. Abraão vai morrer com 175 anos, portanto 100 anos antes da sua morte. Deus chama esse homem e fala: agora, Abraão, você tem orado a mim, você tem me buscado, e agora eu tenho uma missão para você. Você vai sair da tua terra, você vai sair do meio dos teus parentes para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse exatamente qual seria a terra, e nesse ponto Abraão teria que exercer fé. Onde morava Abraão quando Deus falou isso? Quando Deus o chama? Querido, dá uma olhada nessa tela que tem aí agora, na sua TV, no seu celular, no seu computador. Essa é a cidade de Ur dos Caldeus. Ela fica lá no Oriente Médio, onde hoje está o Iraque. Ur dos Caldeus, na época de Abraão, segundo as descobertas arqueológicas, tinha mais ou menos 65 mil habitantes. Era essa a cidade do lar de Abraão. E mais ou menos essa aqui é a imagem do que seria a cidade no tempo de Abraão, quando Abraão foi chamado. E sabe o que foi que a arqueologia descobriu a respeito de Ur dos Caldeus, onde Abraão morava? Era uma cidade extremamente avançada para o seu tempo, tecnológica. As casas que foram descobertas ali eram casas que tinham sua água que chegava ali dentro da casa, com uma espécie de piscina ali dentro, banheiras. As casas, na sua maioria, tinham 2 andares ou mais. E queridos, essas casas tinham de 12 a 14 quartos. De 12 a 14 quartos. Eram famílias imensas. Era uma cidade que apresentava muito conforto, e Abraão morava ali. E quando a gente vai dar uma olhada na vida de Abraão, nós vamos descobrir uma coisa interessante. Abraão era extremamente rico. Nós vamos ver uma passagem onde mais de 300 homens saem atrás de Ló para recuperar ali, não é, o seu sobrinho, para devolver a cidade de Sodoma. Ou seja, todo o povo que estava sob a tutela de Abraão era cerca de 1000 pessoas. Abraão não era qualquer um, era alguém muito próspero, rico, mas era um homem temente a Deus. Era alguém que todos os dias sacrificava a Deus, orava a Deus, invocava a presença de Deus. E no lugar onde Abraão morava, a religião estava totalmente desvirtuada, havia muitos outros conceitos. Esse é o zigurate que a arqueologia descobriu que pertencia a Ur no tempo de Abraão. Aliás, ele foi construído por volta do ano 2100 antes de Cristo, ou seja, pelo menos 200 anos antes de Abraão. Esse templo, na verdade, um zigurate é uma espécie de um templo, uma torre-templo, e normalmente era dedicada a um deus. Sabe qual era o deus da cidade de Ur, a cidade onde Abraão morava? Era o deus Lua Nana. Esse deus era o patrono. O deus Nuna era o patrono, era o padroeiro da cidade de Ur. Nesse tempo as cidades eram cidades-estados, cada cidade tinha o seu deus. Eram cidades muradas, fortificadas, e Ur era um dos maiores centros da sua época, como se fosse uma espécie de capital mundial. Era ali que Abraão morava. Mas qual era a religião? Estava ela toda contaminada com falsas ideias, com falsas doutrinas, distorções a respeito de divindade. O próprio pai de Abraão, ele adorava o Deus verdadeiro, mas também se prostrava diante de outros ídolos. Essa era a mentalidade de quem vivia naquele tempo. Eles queriam se certificar de que estavam muito bem guardados e protegidos, portanto o maior número de divindades a quem eles recorressem garantia, quem sabe, na ótica que eles tinham, maior proteção. No entanto, Abraão era monoteísta. A única fé e crença que Abraão tinha era exatamente no Deus Criador. E esse era o zigurate que Abraão certamente teve contato
não é? Aonde despontava ali a idolatria. Esse templo tinha 25 metros, aliás, tem até hoje, não é? E pode ser visitado, 25 metros de altura, dedicado a culto. Portanto, queridos, quando Deus chama Abraão para sair daquela cidade, é porque a cidade estava corrompida, era complicado se exercer a fé ali dentro, com muitos apelos fortíssimos a uma espécie de culto diferente, a um tipo de vida depravada, aonde as pessoas se distanciavam do Deus verdadeiro. Então Deus chama Abraão. Mas agora, querido, vamos pensar um pouquinho aqui, vamos fazer perguntas. Por que será que Abraão sai de Ur dos Caldeus? Por que Abraão vai sair de Ur dos Caldeus? Se era uma cidade tão confortável, não existia uma outra cidade melhor do que Ur, não existia. Era algo muito confortável morar ali, com todos os empregados satisfazendo as suas vontades, necessidades, né? Todo o conforto, em meio à família. Agora Deus aparece e fala: sai de perto dos teus pais, dos teus parentes. Agora você tem que ir para um lugar aonde eu vou te mostrar. Mas Deus não falou aonde era esse lugar. Abraão teve que crer pela fé, depender inteiramente de que Deus realmente sabia o que era melhor para ele, e ele obedece. Querido, um outro texto da palavra de Deus que eu quero que você leia comigo nesse momento, está em Hebreus capítulo 11, verso 9, capítulo 8 a 10, eu fiz um pequeno resumo aqui, o que está em reticência, porque eu estou pulando parte dos versos, para ficar exatamente em cima daquilo que a gente quer que você olhe, destacar aquilo que é importante para você nesse momento. Esse texto diz assim, por quê? Ele dá a razão pela qual Abraão sai de Ur, e diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó. Abraão estava morando em tendas. Por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Querido, por que Abraão sai de Ur dos Caldeus? Porque o seu contato íntimo com Deus, a sua fé, a sua comunhão, a sua devoção, permitiu que Abraão tivesse revelações no seu tempo, revelações extremamente avançadas, que Deus reserva apenas para aqueles que de fato têm intimidade com Ele. E nesse tempo, quando Abraão sai de Ur, ele já tinha o conhecimento de algo, que, querido, talvez você ainda não entendeu direito. Já há 4.000 anos atrás, Abraão enxergava algo que é justamente o que eu quero mostrar para você nessa noite, é o que a palavra de Deus está mostrando para você. E eu entendo que é extremamente motivador quando eu olho para esse tema, querido, porque assim como Abraão, eu estou vivendo numa época extremamente confortável, com luz elétrica, água encanada, água quentinha, com toda a proteção, todo o amparo, carros, tudo que eu preciso eu tenho nas minhas mãos. E querido, assim como Abraão, Deus também está chamando você. Mas será que é para sair de Chapecó, sair da cidade de onde você mora com tanto conforto? Será que é esse o ponto? Bom, o detalhe é que Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele sai porque ele espera algo muito melhor do que o lugar onde ele morava. Apesar de ter uma casa confortável, com água chegando ali dentro, com piscina ali dentro, com muitos cômodos, com muitos funcionários, quando Deus chama, Abraão já tinha algo em vista, uma visão de algo muito melhor que Deus tinha. E o que Abraão tinha? O que ele estava vendo que outros na cidade não viram? De acordo com esse texto, ele sai para morar no mato, no deserto, morar em cabana. Sabe o que é morar em cabana? Abraão morou em cabanas por 100 anos da sua vida, mais da metade da sua vida morando em barraca, em tenda de deserto, como se fosse um beduíno. E toda a sua gente, seus funcionários, sua esposa, os filhos e todos aqueles que estavam ali juntos dele, vão para o deserto, desprezam o conforto ou trocam todo o conforto daquela cidade para estar no deserto. Mas por que Abraão fez isso? E aí, querido, isso aqui é extremamente importante você entender. Porque Abraão esperava a cidade, uma outra cidade, não era a Ur, não era uma Ur mais próspera, uma Ur mais tecnológica, uma Ur mais confortável, uma Ur mais desenvolvida,
Uma Ur com carros voadores? Não, Abraão não esperava isso. Os olhos de Abraão estavam numa cidade que não é desse mundo. Cidade, e essa cidade ela é construída pelo próprio Deus. Deus é o arquiteto, Deus é aquele que desenha, é aquele que pensa e é aquele que fabrica, aquele que constrói a cidade. Para Abraão, essa é a cidade que realmente importa e é essa cidade que ele quer. Não importa se ele vai passar 100 anos no deserto com poeira nos olhos, sofrendo, dificuldade para encontrar água. Querido, no tempo de Abraão, quando se ia para o deserto não tinha água. Você vai para a Palestina, Oriente Médio, é uma terra complicada, não tem muitos rios. Para cada lugar aonde Abraão ia, você vai ver que a Bíblia diz que ele tem que cavar poços. A primeira atividade que seus funcionários tinham que fazer era uma equipe de cavadores de poços. Encontravam água em algum lugar e começavam a cavar. Às vezes não dava água, tinha que ir para outro lugar. Cada momento que o acampamento era desmontado, montado em outro lugar, a equipe de cavadores de poços tinha que estar ali. Uma vida extremamente desconfortável. Mas por que Abraão fez isso? Porque ele esperava uma outra cidade. Não importava para ele passar 100 anos no deserto, sofrendo, em desconforto. O que importava era que depois de todo esse sofrimento, ele iria entrar de posse de uma outra cidade. E essa cidade, sim, querido, que é para você e é para mim também, é a cidade santa. Querido, dá uma olhada nesse texto. Esse texto, olha para a tela. Esse texto fala dessa cidade de Deus. Está olhando para a tela? Esse texto fala da cidade de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 2. Diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Vamos olhar esse texto direito. Quem está tendo a visão aqui é o apóstolo João. No final do primeiro século. E João em visão, assim como Abraão já tinha visualizado a cidade santa, Abraão também recebe uma visão da cidade santa, mas ele recebe, querido, a visão não para ficar somente com ele, mas para registrar na palavra de Deus, para que você também tenha a mesma visão que Abraão teve e que João teve. E que visão é essa que Deus quer que você tenha através dos olhos do profeta João, que descreve a cidade? É essa visão aqui, a de um novo céu e uma nova terra. Querido, vai chegar o tempo em que tudo nesse mundo vai passar. A cidade confortável, tudo que você construiu, seus prédios, suas conquistas, a educação, tudo isso em algum momento vai passar. Tudo vai passar. Para alguns está passando muito mais rápido, mas vai passar. E nessa vida nós nos desdobramos, nós nos matamos para ganhar o pão de cada dia, construir uma casa um pouco melhor, comprar móveis um pouco melhor, um carro melhor, passear, viajar. Você já percebeu que toda a nossa vida, ela gira em torno disso? Abraão desconfiou muito cedo na sua vida de que toda aquela comodidade de Ur, querido, não seria suficiente. Ele preferiu trocar aquele conforto todo, mas garantir-se de que ele não perderia a vida eterna. Ele não trocaria a existência, uma existência efêmera em poucos anos, morando numa cidade, e em troca da eternidade da cidade celestial. Ele desconfiou cedo. Você já entendeu, né, querido? Estou pregando para que você também desconfie. Desconfie cedo. Não coloque como prioridade no seu coração, na sua vida, todas as suas energias para conseguir coisas aqui nesse mundo. Isso vai passar. Mas a cidade que vem aí, ela jamais vai passar. E é para lá que você tem que olhar todo o teu tempo, tua energia, dinheiro, não importa o que. Você tem que se esforçar para garantir a tua vida eterna. O que é a vida eterna? O que é a vida que nós temos, querido? De 70, 80, 90 anos, não importa, comparado à eternidade que vem por aí. E alguns acham que tem que se lançar nesse mundo de maneira louca, para conseguir as suas conquistas, e aí esquecem de Deus, esquecem que tem que louvar o Criador, e se perdem em tanto egoísmo e tantas coisas que Satanás tem colocado na vida, para distrair você, e assim você deixa a vida passar, a vida vai te levando, e a hora que você menos percebe,
você finalizou a tua vida aqui nesse mundo e perdeu tudo. Você perde tudo o que construiu aqui e perde a eternidade. Ah, querido, Deus, quando dá a visão para João, era para te alertar justamente para que você olhe e valorize isto. Mas vamos falar um pouquinho agora da Cidade Santa, rapidamente. Dá uma olhada nesse texto. Esse texto está em Apocalipse capítulo 21, 12 a 14, faz uma descrição do que é a Cidade Santa. Esse lugar que Abraão já viu, que João vê também em Apocalipse. E ele está partilhando com você porque Deus quer que você enxergue isso, querido. Será que você entende o recado? Esse texto diz assim: tinha essa cidade, né, era cercada, a cidade que desce do céu, tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. E havia 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao ocidente. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esse texto descreve que a cidade ela também tem a sua muralha, mas não é uma muralha tão alta comparado ao tamanho da cidade. Interessante, não é? E ali está destacando exatamente nas portas o nome dos patriarcas, os 12 patriarcas, filhos de Jacó, neto de Abraão. Neto de Abraão, está registrado ali. Quando Abraão sai, ele está olhando para essa cidade, e agora ele tem o nome da sua prole marcado em cada uma das portas. Querido, sabe por que essa cidade tem 12 portas? 3 portas de cada lado, é uma cidade quadrada, nós vamos ver isto. Sabe por quê? Porque ela está dizendo que qualquer um pode entrar de qualquer direção. As cidades do passado normalmente tinham uma única porta, e eram portões que se fechavam durante a noite, para evitar o perigo, um ataque surpresa de exércitos que talvez tivessem interesse em saquear a cidade. A cidade de Deus tem 12 portas. E eu já vou ler com você aqui, querido, aliás, vamos mencionar, essas portas não se fecham jamais, nem de dia e nem de noite, sempre abertas, já num recado dizendo, aqui é um lugar seguro, ao contrário do lugar onde você mora. Nós vivemos num mundo onde nós não temos nenhuma garantia de que a nossa vida não vai ser levada ou de que os nossos bens não vão ser levados. A qualquer momento um ladrão pode chegar, colocar a arma na sua cabeça e você perde parte do que você investe as suas energias para adquirir. Mas a cidade de Deus, queridos, tem 12 portas, elas não se fecham jamais, para dizer que é um lugar extremamente seguro. Vale a pena chegar lá. O próximo texto que eu quero ler com você ainda é em Apocalipse, falando da cidade. E diz assim esse texto, veja João agora interagindo nesse ambiente. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. E a cidade, olha com atenção, a cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E ele mediu a cidade com a vara, e ela tinha 12.200 quilômetros de comprimento. Talvez na sua Bíblia apareça a expressão 12.000 estádios. E 12.000 estádios, um estádio equivale a 180 metros. Estamos falando de estádios mesmo. Estádios daquela época era uma medida padrão. Então 12.000 estádios, você multiplicando isso aí, vai dar perto dessa medida, 2.200 quilômetros. Para ser mais exato, 2.160 quilômetros. Esse era o perímetro da cidade. Mas olha, querido, o que diz o texto. A largura da cidade, o comprimento da cidade e a altura da cidade eram iguais. Portanto, o desenho que você está vendo na tela é mais ou menos uma representação do tamanho dessa cidade. A proporção é um cubo perfeito. Um cubo perfeito é a cidade de Jerusalém. Querido, olha para a tela, isso aqui é justamente o que seria a cidade de Nova Jerusalém em proporção ao tamanho do nosso planeta. A cidade da Nova Jerusalém, quando nós acompanhamos as medidas de João e entendemos que são medidas literais, aqui não tem, esse capítulo 21 e 22 de Apocalipse, não tem nada de simbólico aqui.
Aqui é uma linguagem real, é uma descrição real, assim como Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é algo real. Também os 2 últimos capítulos da Bíblia é algo real. Está dizendo, portanto, que essa cidade, ela tem o tamanho, largura, e quando ele mede ali 2.200, é o perímetro total da cidade. Portanto, quando eu divido por 4 esses 2.200, eu tenho uma largura de 550 quilômetros. Essa é a largura da cidade. O comprimento, 550 quilômetros. Se você sair daqui de Chapecó, em linha reta em direção a Florianópolis, essa linha teria que passar pelo menos mais 50 quilômetros além de Florianópolis. Seria mais ou menos a largura da cidade. Comprimento, eu sairia de novo daqui de Chapecó, atravessando lá para o norte do Paraná, e chegando lá perto de São Paulo, mais 550 quilômetros de comprimento. 550 de largura, 550 de comprimento. Imagine o tamanho, mas querido, nós estamos falando apenas da planta baixa da cidade, porque a Bíblia aqui em Apocalipse diz que a altura também era do mesmo tamanho do seu comprimento e da sua largura, ou seja, 550 quilômetros de altura. Você já concebeu isso na sua vida? Os homens estão a cada dia tentando superar uns aos outros para ver qual é o país que constrói a torre mais alta. Agora na Arábia Saudita estão planejando e já estão trabalhando na construção de um prédio de mais de 1.000 metros de altura. E os homens ficam deslumbrados, maravilhados com a tecnologia. E a torre tem todo um esquema onde o vento bate, ele não pode fazer com que a torre balance, ele tem que circular pela torre, toda uma engenharia. E os homens ficam maravilhados e se acham deuses na terra. Queridos, a cidade que Deus tem feita, da qual Jesus fez menção, eu vou preparar lugar. É Jesus falando, Ele é o centro, Ele está chamando a tua atenção para esse lugar maravilhoso. Você vai morar ali. E a altura dessa cidade é 550 quilômetros de altura. É onde os satélites estão passando por cima da nossa cabeça. Alguns satélites estão a 400 quilômetros de altura, outros a 600. Percebe até onde vai essa cidade? Essa é a descrição que João está fazendo da Nova Jerusalém. Querido, eu fico imaginando como é o interior dessa cidade. Deve ser fantástica. Alguém disse aí, e calculando mais ou menos a quantidade de quilômetros e metros quadrados, e alguém disse que essa cidade cabe em torno de 300 bilhões de pessoas, só dentro da cidade. Você tem que imaginar uma cidade multiníveis, ela está cheia de níveis e tudo mais, e nós vamos ver que lá no topo da cidade está o trono de Deus. E vamos ver mais como é que funciona aqui a questão dessa cidade. Bom, como que era o muro da cidade? Perceba a descrição agora, e querido, eu vou trabalhar com aquilo que o ser humano tanto gosta. O ser humano gosta de coisa bonita, o ser humano gosta de ter, ele gosta de conforto, não é? Olha a descrição que João faz. Deus permitiu isso para que você enxergue o que é que você vai perder se você não permitir que seja restaurado a tua vida e teu coração. Você está entendendo? Esse é o tema aqui da nossa semana, restaurados em Cristo. Por que Cristo quer me restaurar? Por que eu tenho que aceitar Cristo? Por que eu tenho que levar a sério? Porque Ele tem algo maravilhoso para você. Querido, olha isso. O muro, de acordo com a Bíblia, é feito de jaspe. Os muros têm 70 metros de altura, mais ou menos, feitos de jaspe. Jaspe é essa pedra que você está vendo. Aliás, por curiosidade, vá à internet, pesquise o que é jaspe. Aliás, Deus, quando Ele permite que João descreva, Ele permitiu exatamente para você materializar esse lugar. Ele não é um lugar etéreo, não é uma fantasia, é um lugar real. E Deus está usando pedras preciosas para estar ali na construção dos fundamentos da cidade e de tudo que tem ali. Bom, o muro era de jaspe. Do que era feita a cidade? Querido, olha isso aqui está em Apocalipse, capítulo 21. Tá? Você pode ler todo o capítulo, estou extraindo apenas algumas frases aí. A Bíblia diz, na visão de João, que a cidade era feita de ouro puro, semelhante a vidro límpido. E você se matando aqui para conseguir um pouquinho, algumas gramas desse precioso metal. Na cidade de Deus há abundância desse metal, há abundância. Lá tudo é feito não de concreto,
não de ferro, que oxida, mas de ouro puro, fino, transparente, como se fosse um vidro limpo. E aí, querido, só João que teve a visão, que realmente consegue penetrar com toda a profundidade esse lugar maravilhoso. Agora, ele está deixando aí, não é? Algo para você realmente desejar o céu. O que mais, querido? Eu vou passar rapidamente aqui. O livro de Apocalipse, capítulo 21, descreve as 12 pedras que estarão presentes nos fundamentos do muro e da cidade. Veja lá, e eu vou passar aqui rapidamente, quais são os 12 preciosos minerais que estarão abrilhantando, estarão enfeitando, estarão dando beleza para essa cidade. Isso aqui são as 12 pedras que são mencionadas em Apocalipse. Quais são as 12 pedras? Você tem aí a primeira, o jaspe, a safira, a calcedônia, a esmeralda, a sardônica, o sárdio, o crisólito, o berilo. Você tem aí o topázio, você tem o crisópaso, o jacinto e a ametista. Pedras preciosas que os homens matam para ter. Não respeitam a propriedade alheia. Escravizam para ter isto, vender, ter conforto, com as suas vidas miseráveis. No entanto, quando a vida chega ao fim, vão para a sepultura, do mesmo jeito que vai o pobre, vai o escravo e vai todo mundo. Aliás, a nossa vida se nivela quando nós chegamos à sepultura. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas alguns acham que são. Alguns pensam que de fato há vantagem em correr atrás dessas coisas todas. E Salomão já tinha dito, isso é correr atrás do vento. Isso é correr atrás do vento, porque você morre e tudo fica para outro, que às vezes vai até desperdiçar tudo. Queridos, o que Deus tem é tudo que você sempre quis nessa vida, mas provavelmente não vai alcançar. Poucos alcançam, poucos alcançam. E Deus está prometendo, Jesus quando promete em João 14, você pode ter tudo isso aqui, mas eu espero que você não vá para o céu, querido, para ter essas coisas, porque o centro de tudo é Jesus Cristo, é a pessoa que está presente ali, é o Cordeiro. A vida de Abraão tinha um centro, e esse centro era Deus, era Jesus Cristo. Quando ele vem para morrer, ele vem justamente para ser o centro da vida daqueles que creem, daqueles que querem algo melhor. Você quer algo melhor para a tua vida? Você quer algo melhor para os teus filhos, para a tua esposa? Pensa nos teus filhos. O que você quer para eles? Você está investindo os seus recursos para que ele se forme em alguma boa profissão que seja muito rentável, que permita passear e construir e ter muitas coisas, mais do que os demais? Em que você está investindo para a tua família? Querido, se você está investindo em tudo isso, e isso pode ser investido, não há pecado nenhum nisso, mas querido, se você está investindo nisto, e apenas nisto, e não está fazendo de Jesus Cristo o centro da tua vida, olhando para o próximo, olhando para Deus em comunhão, você está fazendo um péssimo investimento. Você é um péssimo negociante. Abraão, 100 anos no deserto, já entendia que vale a pena aqui eu me sacrificar por algo muito melhor que vem vindo. Então, querido, o melhor que você pode deixar para os teus filhos, para a tua esposa, para a tua família, para os teus familiares, empregados, não importa quem, é justamente o conhecimento da vontade de Deus para você, daquilo que Ele tem. Seja inteligente, seja esperto, isso é real. Deus, ao mostrar tudo isso, Ele quer que você ganhe, que você realmente seja herdeiro disso tudo. É isso que Deus está querendo. Querido, mais um verso. Apocalipse capítulo 22, verso 1 e 2, diz assim: João vendo essa cidade lá dentro, ele diz, e mostrou-me, é o anjo mostrando para ele, mostrou-me o rio da água da vida, claro como um cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de ambos os lados, presta atenção, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Eu preciso ser breve aqui, querido, mas você percebeu que aqui João está falando que existe um rio de água viva que sai do trono de Deus. Eu imagino um rio largo, está no topo da cidade. E no entanto, de ambos os lados do rio tem uma árvore só. Como assim? Num primeiro momento talvez você ache que são duas árvores, mas não são. O texto deixando claro, é uma árvore só. 2 troncos, algo que você nunca viu nesse mundo.
2 troncos, um de um lado do rio e o outro lá do outro lado do rio. Em cima, essa árvore se encontra e se torna uma só, e essa é a árvore da vida. E diz ali que essa árvore produz 12 frutos. Na verdade, aqui a tradução não está bem feita. O que realmente está lá no original é que essa árvore dá fruto 12 vezes no ano. Ela dá fruto de mês em mês. E querido, nós vamos comer do fruto da árvore da vida. E todos os salvos vão comer do fruto da árvore da vida. E se vamos comer de mês em mês, e eu entendo que haverá ali bilhões de pessoas salvas, eu quero que você esteja lá, para provar desse fruto. Eu quero estar lá. Quero estar lá com a minha família, com os meus filhos, com os meus familiares. Quero estar lá com você. Querido, se todos vão comer desse fruto, imagine a quantidade de frutos que essa árvore precisa produzir. É uma árvore só. E imagine também o tamanho que ela precisa ter para produzir fruto para todos, para poder comer uma vez por mês. Você está entendendo? As maravilhas que Deus tem ali, querido. Difícil demais para conseguirmos escrever. O que mais vai ter ali na cidade? A Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 22, o verso 3 e 4. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Eu entendo que isso aqui é a parte mais especial do céu, é poder olhar o nosso Criador nos olhos, face a face. No princípio, quando Deus criou o mundo, era assim. O pecado separou Deus do homem, porque agora a santidade de Deus destruiria o homem, caso Deus continuasse se manifestando. Por isso vem Jesus encarnado para velar a sua glória, para te resgatar, para um dia você voltar a ver de novo a face do teu Pai, do teu Criador. Querido, não existe nada melhor, nada mais prazeroso nesse mundo, olhar a face de Deus. Percebe o que a palavra de Deus ela tem para você, o presente, algo monumental, vai ser glorioso. Mais um texto, querido. Sabe, nós não vamos morar na cidade. É, ironia isso. Mas a nossa morada não vai ser na cidade. Essa cidade ela é a capital do universo. E muitos seres vão estar ali, visitando essa capital do universo. Aliás, sabe por que essa cidade vai vir aqui para esse mundo? Em Zacarias capítulo 14, verso 3 e 4, não coloquei esse texto, aliás 4 e 5, Zacarias capítulo 14, 4 e 5, diz que Jesus vai vir um dia com os seus santos, e vai pisar no Monte das Oliveiras, e o monte vai se abrir. Ele se abre para quê? Exatamente para receber a nova Jerusalém. Sabe, querido, a Jerusalém desse mundo aqui, ela é uma cidade que ela nunca conseguiu cumprir o seu propósito e nem vai conseguir. Muitos estão tremendamente enganados, achando que em algum momento Jerusalém, o templo vai ser reconstruído e de novo os judeus vão ser nação de Deus. Esquece, isso nunca mais vai acontecer, nunca mais. Jesus, no momento que ele parte de Jerusalém, no momento que ele é rejeitado, Jerusalém deixa de existir como nação favorita de Deus. Deus entrega agora a todo aquele que crê, judeus e gentios e todos. No momento que Jesus descer, ele pisa sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo lugar de onde ele partiu, quando ele foi levado às alturas, justamente o texto que nós tínhamos comentado ontem. Ele pisa ali, o monte se abre, a cidade santa desce ali, para substituir a velha Jerusalém. Sabe o que significa o nome Jerusalém? Jerusalém. Jerus, cidade. Salém, paz. Literalmente, Jerusalém significa cidade da paz. No entanto, a Jerusalém terrestre é uma cidade de guerra, é uma cidade de sangue, é uma cidade de encrenca. Ela não tem dado paz para o mundo. Teria cumprido o seu propósito se tivesse aceitado a Cristo e apresentado Cristo ao mundo. Então o propósito teria sido cumprido, seria a cidade da paz no mundo todo. Mas por rejeitar a Cristo, é uma cidade sanguinária, é uma cidade problemática. Portanto, ela vai ser removida e do céu vai vir a nova Jerusalém. Cidade, Salém, paz. A verdadeira cidade que dá paz para o mundo, não só para o mundo, mas todo o universo criado de Deus. Por isso essa velha Jerusalém precisa ser substituída e não vai demorar. Os sinais estão se cumprindo rapidamente e logo nós vamos ver isso se cumprindo. Percebe, querido? Como eu estava dizendo, você não vai morar na cidade, porque ela é a capital do universo, ela é uma cidade dormitória, é uma cidade para receber pessoas de todos os lugares,
de outros mundos. Nós cremos nisso. Vai para Apocalipse capítulo 12, verso 11 e 12, você vê ali, habitantes de outros mundos estão regozijando quando Satanás cai para cá. Mas ai de nós que moramos aqui. Ai de nós, diz a Bíblia. A Bíblia e os habitantes do universo têm pena de nós. Sabe onde vai ser a nossa morada, querido? No campo. Esse planeta vai ser recriado, refeito. E depois de recriado, depois de os ímpios serem destruídos, eles ressuscitam pela segunda vez, mas desce fogo do céu no momento da condenação, onde todos são queimados. Aqueles que não amaram a Deus são destruídos e viram cinzas. O próprio Satanás vira cinzas. E se você quiser conhecer essas coisas, querido, a partir de domingo, nós vamos entrar aqui com uma classe bíblica para ajudar você a compreender melhor esses temas. Vamos para muitas passagens, vamos deixar a Bíblia falar com você. Não é coisa da cabeça humana, de igreja adventista, de placa de igreja, é o que está escrito na palavra e apenas nela tem que estar o meu fundamento e o seu fundamento. Então não é líder religioso, não é placa de igreja que tem que dizer para mim como é que eu tenho que crer. É a palavra de Deus. E ela diz que depois desse fogo queimar toda a superfície do planeta, com exceção da cidade onde Jesus já purificou por ter tirado a terra dali, de acordo com Zacarias capítulo 14, 4 e 5, ele vai recriar o planeta. Vá lá para 2 Pedro capítulo 3, no verso 12 em diante, lá fala que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. E quando fala nova terra é desse planeta, Deus não vai abandonar o planeta. Porque aqui o seu filho deu a vida, é ali onde ele deu a vida que a cidade desce, e ali vai ser o trono de Deus para toda a eternidade. O planeta mais humilhado, o planeta mais sofrido, vai ser guindado, vai ser exaltado ao planeta mais honrado por Deus do universo. Porque aqui ele vindicou o seu caráter diante do universo, e aqui ele demonstrou de fato quem ele é. Deus é amor. Lá fora, você vai ter muito tempo para fazer isso aqui, ó. Isaías capítulo 65, verso 22. Não edificarão para que outros habitem, e nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Algumas versões dizem, de todo gozarão das obras de suas mãos. Percebe, querido, o que ele está dizendo aqui? Aqui nesse mundo, o pedreiro constrói para outros morarem, e às vezes morre e nunca tem a sua própria casa. A Bíblia está dizendo que lá, cada um vai ter uma casa, a sua única casa, não precisa de muitas, explorar o aluguel dos outros, nada disso. Aqui diz uma única casa, vão habitar, vão construir, não para outro morar, é para mim. Você vai construir a casa do seu sonho, do seu gosto. Aí seus projetos serão levados, querido, do jeito que você quer. Você terá tempo para isso, inteligência para isso, saúde para desfrutar disso tudo pela eternidade. E aqui nesse mundo os homens se consomem a saúde, correndo atrás de coisas vãs, passageiras. Loucura! É a loucura humana que ainda não entendeu o que está trocando e o que está perdendo. Sai do meio dessas pessoas, querido. Faça de Jesus Cristo o centro da sua vida. Ele tem que ser o primeiro e o último na tua vida, quando acorda, quando levanta. Dê tempo à palavra de Deus para isso. E diz aqui que vão plantar, é uma chácara, uma casa numa chácara, onde você pode trabalhar da melhor maneira que você achar que deve. É assim que Deus quer tratar o seu povo no fim. Outro texto, querido, está em Isaías, aí mesmo, capítulo 11. Olha a descrição que esse texto faz desse ambiente maravilhoso, querido. Lá diz que morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão e o animal cevado vão andar juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, que é uma cobra, e a desmamada vai colocar a sua mão na toca do basilisco. Cobra, serpentes. Querido, esse texto está falando que esse mundo que Deus está preparando, tudo vai ser corrigido, tudo vai ser restaurado. Assim era o quadro que Deus havia criado no princípio, tudo perfeito, tudo em harmonia. Os animais eram mansos, todos vegetarianos, o homem era vegetariano, não havia morte de nada no mundo que Deus havia criado. Até entrar Satanás e deslustrar tudo, destruir tudo. E estamos aqui agora como ovelhas desgarradas, sendo destruídos, a nossa saúde se esvaindo, esperanças esvaindo. Esse mundo não tem nada para nós aqui. Não invista nesse mundo, querido, porque tudo que tem aqui vai passar. Mas olha o que esse texto está dizendo.
Você não pode deixar de morar ali com os seus filhos, com a sua família, com a sua esposa. Olha que maravilha, animais todos mansos. Não há nada perigoso nesse país de Deus, no planeta Terra que Deus vai fazer novamente. Percebe, querido, que maravilha que Deus tem? Quando é que eu ganho isso? Quando eu faço de Jesus Cristo o centro da minha vida. Querido, uma outra coisa interessante, Isaías capítulo 66, verso 22 e 23. Olha bem essa gravura. Sabe o que diz lá? Lá diz assim: pois assim como os novos céus e nova terra que vou criar, devem subsistir diante de mim, declara o Senhor, assim devem subsistir a vossa raça e o vosso nome. Agora presta atenção nisso aqui. Ó. E assim, cada mês, o que nós vamos fazer cada mês? Tem fruto da árvore da vida dentro da cidade para eu comer. Cada mês, na lua nova, cada movimento da lua nova, cada troca de lua, é hora de entrar na cidade para comer do fruto da árvore da vida. Cada lua nova entramos. E outra coisa impressionante, queridos, diz aqui, cada semana, uma vez por semana, aos sábados, virão todos prostrar-se diante de mim, diz o Senhor. Isso aqui eu estou usando um texto de uma versão católica. Perfeito? Que é a que mais está de acordo com o original. Tá? Estou usando uma versão católica aqui. Esse mundo, de maneira louca, está substituindo o dia que Deus deixou lá no Éden, para colocar um outro dia de guarda no lugar. Queridos, Deus é um Deus que não muda. Não muda, é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, diz a palavra de Deus. E o mesmo sábado que Deus ensinou a honrarmos lá no Éden, deveria ter sido guardado sempre. Vai ser o dia onde todos vão entrar na cidade santa, e essa é a cena que eu estou colocando aqui para você. Todos entrando na cidade santa para um culto, uma única vez por semana, porque Deus está ali em pessoa. Então é um culto por semana. Quando isso acontece? O dia inteiro de sábado, uma vez por semana. Percebe, querido? E esse mundo, de maneira rebelde, tem ensinado outras coisas por aí. Querido, fique com a palavra de Deus, que você não vai errar. Você não vai perder a tua vida. Sabe o que mais? Agora eu tenho que falar o seguinte: a cidade ela é fina demais, mas quem é que vai habitar essa cidade? Querido, só pessoas restauradas. Rapidamente eu vou ler aqui 3 textos com você. O primeiro está em Apocalipse 21, verso 27, que diz assim: nessa cidade, jamais vai entrar algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você está entendendo isso, querido? Quem gosta de fazer aquilo que é incorreto diante de Deus, não vai entrar ali. O outro texto diz assim: fora ficarão os cães. Aqui a Bíblia não está falando de cachorro, mas as pessoas traidoras, as pessoas que têm um espírito de cão, na verdade, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, todos os que amam e praticam a mentira, não vão entrar. Ou seja, queridos, como a cidade ela é fina demais, é um ambiente especial demais, apenas pessoas especiais podem entrar ali. Apenas pessoas restauradas, para que a restauração final de Deus seja completa. Por isso Jesus tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser o primeiro e o último. Ele tem que ser a tua companhia, querido, em todo momento. Não se engane, Deus não tolera o pecado. Quem verá Deus é aquele que tem o coração limpo, mãos puras. Não adianta tentar tramóias, não adianta tentar outras coisas, outros meios fora daquilo que a palavra de Deus ensina. E por fim, querido, eu quero terminar com esse texto aqui. Esse texto diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A Bíblia está dizendo, querido, se você lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, você vai ter direito a entrar na cidade pelas portas. O que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Sangue do Cordeiro foi aquele sangue que foi derramado no dia 14 do mês de Abib do ano 31, do qual nós já fizemos referência. É o porquê nós estamos aqui, em comemoração à Semana Santa, mas você precisa entender por que comemoramos Semana Santa.
É por causa do sangue de Cristo. E esse sangue tem que ter efeito salvífico na minha vida. Ele tem que me salvar, ele tem que ter prática, ele tem que me cobrir. Ele tem que lavar os meus pecados, a minha maldade, as minhas intenções espúrias. Lavar a veste no sangue do Cordeiro, querido, significa ter o caráter do Cordeiro. Significa que aquele que realmente quer entrar na cidade, ele precisa passar por uma transformação. Transformação. A palavra de Deus diz que essa transformação tem que ser no espírito, tem que ser na mente, na palavra e tem que ser na água. Batismo por imersão. Se você não foi batizado por imersão, querido, você não está cumprindo os requisitos da Bíblia, você precisa fazê-lo o mais depressa possível, mas não apenas batizar-se para dizer que se batizou, para cumprir uma formalidade, uma regra e o ensino da Bíblia, não. É porque de fato eu quero que Jesus Cristo seja aquele que me reveste com seu caráter. Eu quero mudar porque eu quero ser cidadão desse mundo. Aliás, todo aquele que aceita Cristo e faz de Cristo o seu centro, já é cidadão desse mundo. Nós pertencemos a essa pátria. Por isso Abraão, quando sai para um sacrifício sem saber para onde vai. Ele não tinha nenhuma confiança de que de fato Deus ia cumprir a sua promessa. Nenhuma, mas ele obedece. Por isso é chamado de amigo de Deus, pai da fé. Querido, tenha a mesma fé de Abraão. Creia na palavra de Deus. Se você permitir que Ele restaure você, tua vida, um dia você vai poder entrar na cidade pelas portas. Na cidade pelas portas. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero orar por você, querido, para que essa mensagem toque na tua mente e jamais ela saia da tua mente. Essa é uma mensagem que todo dia você deveria estar meditando nela. Então vamos orar nesse momento, do jeito que você está na sua casa, feche os olhos e vamos pedir a Deus que nos auxilie nessa jornada que nós temos em direção à cidade, assim como Abraão um dia saiu para uma jornada também em busca de uma cidade melhor. Oremos. Pai Celestial, por favor, Senhor, coloca os teus olhos agora sobre cada pessoa que está aqui ligada conosco, cada pessoa que nesse momento valorizou a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela materializa aquilo que de fato o Senhor tem para os seus filhos, mas o homem tem corrido, Senhor, de maneira louca, tem perdido a noção das realidades eternas e estamos envolvidos em competições e achando que esse é todo o céu que vamos ter aqui nesse mundo, mas isso aqui só tem problema, Senhor, esse mundo só tem nos prejudicado, não há garantia de nada, tudo aqui é instável, Pai, não há nada onde colocarmos a nossa âncora. Mas a tua palavra apresenta para nós uma cidade eterna, capital do universo. Uma cidade, querido Deus, que a tua palavra apresenta e entendo que é exatamente para despertar no teu povo, naqueles que são sinceros, o desejo de se esforçar ao máximo para obter esse prêmio. Querido Deus, senhas foram dadas aqui, mas são brindes tão pequenos, Pai. A verdadeira senha é aquela que um dia nos permitirá herdar o maior prêmio de todos, que é a vida eterna e a companhia contigo dentro da cidade santa. Então olha por cada um, os abençoa, os ajuda, os esforça, coloca os teus anjos da guarda ao lado, os orientando para que eles sejam salvos para o teu reino. Não só esses que estão assistindo, mas todos os seus familiares, os filhos, que as famílias estejam ali completas no céu, Senhor. Por favor, os abençoa. Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido, muito obrigado por ter estado conosco.